2022 foi ano de Copa do Mundo e você provavelmente ouviu falar que o Galvão Bueno ia se aposentar. Bom, depois ele acabou mudando de ideia, então a gente não sabe mais se ele vai se aposentar ou não. Mas, de qualquer forma, o Galvão é um dos grandes narradores da história, não só do futebol, mas também da Fórmula 1. E hoje a gente vai mostrar pra vocês as 5 maiores narrações da carreira do Galvão Bueno na Fórmula 1. Salve, salve, companheiros de grid, eu sou o Caio, tô aqui com meu amigo Rafa. Salve. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre as principais narrações do Galvão Bueno na Fórmula 1. Mas antes eu gostaria de aproveitar pra pedir pra vocês já se inscreverem no canal e já deixarem o like e também ativarem o sininho pra receber as notificações aí de quando a gente lança vídeo novo, beleza? Aproveita e também não se esquece de seguir o Cronômetro Zerado em todas as nossas redes sociais. É @cronômetro zerado lá no TikTok e no Instagram e @cronômetro zero lá no Twitter. E antes do vídeo começar, eu tenho mais um recado. Você tá precisando comprar ou vender um carro ou um veículo e não tem paciência para ficar indo em concessionária e vendo o carro pessoalmente? Bom, então a Mobiauto é o site perfeito para você. É o jeito mais inteligente de comprar e vender veículos usando a internet, tá bom? Então o QR Code tá aqui na tela, corre lá pro site da Mobiauto que você vai poder anunciar o seu veículo ou encontrar outros veículos novos e usados para você realizar o seu sonho de trocar de carro ou de vender o carro, a moto que você já tem. Então pra gente começar esse vídeo, nada melhor do que falar de um grande momento de Ayrton Senna nas pistas, né, Rafa? O Galvão narrou o tricampeonato dele. Perfeitamente, como o Galvão era um grande amigo de Ayrton Senna, acho que é uma maneira ideal da gente começar esse vídeo. Ayrton Senna chegou no GP do Japão de 1993, podendo sair campeão. E tudo isso ficou muito mais fácil depois que seu rival de título, o Mansell, tinha abandonado logo nas primeiras voltas da corrida. É, né, Rafa? Como você falou, o Senna ele era amigo do Galvão Bueno, então o Galvão às vezes tinha algumas informações privilegiadas, né? Pois é, e a informação que levou a essa narração, na verdade, foi feita em um jantar, um dia antes da corrida decisiva. É, no jantar o Senna acabou contando pro Galvão que ele deixaria o Berger ganhar se o título tivesse garantido nas últimas voltas, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Na última curva, o Senna tava liderando, ele ia vencer, e como o título tava garantido já que o Mansell tinha saído, ele abriu e deixou o Berger passar, o Berger ganhou a corrida, o Senna foi segundo, mas ele ainda foi campeão. Ele se aproximando da chicane, Berger na ponta ali atrás, vem pra vitória Senna, Ayrton Senna, aí vem ele, na chicane, Berger se aproxima muito, Berger encosta, ele faz o sinal para Berger, aí vem Senna, ele faz o sinal, eu sabia! Senna deixa Berger passar! Brasil! Gerhard Berger vence! Ayrton Senna do Brasil, tricampeão mundial de Fórmula 1! Ele tira o pé na entrada da reta, deixa o amigo Berger passar, é dia de festa para todo mundo, Berger conquista sua primeira vitória, Senna mostra como é feito um grande ídolo e um grande esportista. Pois é, eu imagino a ansiedade do Galvão, né, de estar guardando essa informação dentro dele, saber o que estava prestes a acontecer, porque o Mansell tinha abandonado, e não poder falar, né, tava só esperando acontecer pra ele falar. Por isso que eu acho que foi tão efusivo, né, de quando o Senna deixa ele passar, o Galvão fica muito, começa a gritar, ele fica muito exaltado até, digamos assim. Fica maluco, né? Mas ele consegue narrar bem ali o momento. É, e acabou sendo um gesto muito bonito do Senna, né, que acabou deixando o companheiro de equipe dele ganhar. Você consegue imaginar Lewis Hamilton e Max Verstappen deixando seus companheiros de equipe vencerem uma corrida? De bobeirinha, assim? Eu acho que isso seria praticamente impossível, pra não dizer outra coisa. O Schumacher era impossível. O Schumacher era impossível, de fato. É. O segundo momento mais marcante do Galvão narrando Fórmula 1 que a gente separou aqui também é o momento do Ayrton Senna, né, Rafa? Ah, não tem como, né? Acho que a história do Galvão e da Fórmula 1 no Brasil tá muito ligada ao Senna. E esse momento especificamente é muito lembrado por muitas pessoas como o milagre da sexta marcha. De fato, é a vitória mais emblemática de Senna, talvez, né? Foi no Brasil em 1991, corretamente? Corretamente. É, Caio, naquela época o Senna já era bicampeão mundial, mas ainda assim ele nunca tinha vencido no Brasil. Ele tentava muito, mas sempre acontecia algo errado, ele batia, o carro quebrava, sempre dava alguma zica e ele não conseguia vencer no Brasil. É o famoso azar de piloto que pilota em casa, né? Algo muito comum na Fórmula 1. O Rubinho sofreu muito com isso no Brasil. Mas pra quem tá achando que em 1991 deu tudo certo pro Senna na corrida, tá muito enganado, né, Rafa? Longe disso, na verdade. O Ayrton tava na liderança da corrida com uma certa tranquilidade, né? Até que ele começou a ter problema na caixa de marcha, né? Foi exatamente isso, ele começou a perder alguma das marchas e a corrida foi ficando cada vez mais difícil pra ele. A cada volta que passava, ele ia tendo mais dificuldade com o carro e ele só conseguiu se sair bem porque ele tinha uma grande vantagem que ele tinha construído antes de ter esses problemas, né? Possivelmente, porque acho que se tivesse mais algumas voltas ou a vantagem dele fosse um pouco menor, possivelmente ele ia perder a corrida. Aí Senna, de ponta a ponta, vai apontar Ayrton Senna, depois desta curva, aponta Senna! Vem pra reta, vai pra vitória, Mihaly Ridazzi, Ayrton, Ayrton, Ayrton!
Mas não foi isso que aconteceu, o Senna conseguiu completar a corrida e terminar em primeiro, mesmo tendo apenas uma marcha disponível para pilotar o seu carro. O Senna, ele tem até uma imagem muito emblemática, né, que ele ficou esgotado, né, no final da corrida. Ele precisa de ajuda até pra sair do carro e depois quando ele vai no pódio, ele não consegue erguer o troféu, então mostra que foi muito desgastante pra ele. Foi uma corrida muito marcante e a narração do Galvão acaba sendo lembrada muito por conta disso, né, foi uma corrida muito histórica. Ela deixa até meio que melhor, né, a vitória do Senna. Exatamente, né? O Galvão tem esse poder, né? De deixar as coisas mais animadas do que elas realmente são, né? E outro momento muito marcante do Galvão na Fórmula 1 foi a primeira vitória do Rubens Barrichello, né, Caio? Lá pela Ferrari em 2000. Exatamente, Rafa. E essa narração, ela foi muito especial por parte do Galvão por uma série de motivos, né? Primeiro porque o Brasil estava numa grande seca de vitórias desde o acidente do Senna em 94 e também porque o Rubinho acabou largando de último, né? Então foi uma corrida muito emocionante desde a concepção dela e o Galvão conseguiu retratar isso muito bem, né? Perfeitamente, ela é uma corrida meio que... Quer dizer, foi uma corrida que se tornou muito importante e, de fato, o Galvão tornou ela muito maior. Um alucinado andando na pista, com chuva, com ele com pneu de pista seca na chuva. Eu olho pro Burt do meu lado, o Burt chora na cabine. Aí vem Rubinho, vem pros metros finais. Finalmente o dia vai chegar. O Rubens Barrichello entra no estádio. Agora são 3 curvas. O torcedor alemão toca buzinas, agita as bandeiras da Ferrari. Capricha, Rubinho, capricha que é o seu dia. Capricha que é o seu momento. O Brasil inteiro vibrando com você. Aí vem Rubens Barrichello. E nós vamos ouvir o tema da vitória, que há 7 anos não tocávamos. Aí vem Rubinho na ponta dos dedos. Rubens Barrichello do Brasil! Barrichello do Brasil vence de forma brilhante o Grande Prêmio da Alemanha. E essa corrida, pra quem não lembra, foi o GP da Alemanha do ano de 2000. E o Rubinho ganhou muito por conta da ousadia dele, né, Rafa? Porque tava chovendo e ele decidiu não parar e manter os pneus de pista seca e pilotar meio que na doida ali, né? Então, o Rubinho sempre foi um cara conhecido por ser muito bom na chuva, né? E eu acho que ele se aproveitou dos dotes dele aí e conseguiu, apesar de não ter o pneu ideal pra condição de pista, ele conseguiu se segurar ali e conseguiu vencer. Pois é, todo mundo foi parando pra trocar de pneu e ele decidiu ficar e essa decisão acabou se pagando, né? Acho que ele tem muito a agradecer aos anos de kart em Interlagos correndo na chuva ali, porque Interlagos sempre chove. Com certeza. Até agora, a gente já falou do Ayrton Senna, do Rubinho, e você deve estar se pensando quem será o próximo brasileiro a figurar nessa lista de momentos marcantes do Galvão na Fórmula 1. E aí, Rafa, quem é o próximo? O próximo é ninguém mais, ninguém menos que Felipe Massa. Essa narração, então, Rafa, aconteceu no ano de 2006. E uma das coisas interessantes dela é que um brasileiro não vencia em Interlagos desde 1993. A última vez quem tinha vencido tinha sido o próprio Ayrton Senna, que a gente já falou muito aqui. Pois é, Caio, o Senna tinha vencido em 93, foi uma vitória muito mais tranquila, por exemplo, do que foi a vitória em 91, que ele foi perdendo as marchas, a gente já disse aqui. O que ninguém sabia naquela época que ia ser a última em muito tempo, né? E o Felipe veio pra tirar essa zica e o Galvão, como sempre, retratou muito bem esse momento. Aí vem Felipe Massa, é só acelerar. Capricha, vibrando dentro do carro, já largou o volante. Lá vem ele, Felipe Massa do Brasil! Lembrando o tempo de Senna, ele para e pega a bandeira brasileira. É difícil conter a emoção. Toquem bem alto o tema da vitória, que o Brasil ganhou de novo em Interlagos. O nome dele é Felipe Massa do Brasil! Você já viu essa cena? 2006 foi o primeiro ano do Massa pela Ferrari e ele tava com uma grande moral pela equipe, ele já tinha conquistado algumas vitórias e ele chegou no GP do Brasil, que era o último da temporada, e ele pediu pra Ferrari se ele poderia usar um macacão verde e amarelo, em homenagem ali ao GP da casa dele, né? E a Ferrari, de maneira muito grata, foi lá e concedeu esse pedido. Algo que a gente não vê acontecendo com muita frequência, né? Muito raro, a Ferrari sempre fica muito atrelada ali ao vermelho, é difícil que alguém consiga fazer ela sair disso, né? Pois é, em 2022 a gente viu aí Carlos Sainz e Charles Leclerc usando um macacão amarelo, mas era um macacão comemorativo e ainda assim tá nas cores da Ferrari, exatamente, né? O amarelo ou o vermelho. No caso do Massa, deixaram ele usar o macacão completo com as cores do Brasil, né? Sim, verde e amarelo era muito chamativo, né? Bonito muito até. Muito marcante aquele macacão. Era muito feio. Nossa, era horroroso.
Spoiler, era horroroso. Então o Massa acabou vencendo o GP do Brasil de 2006 com esse macacão todo estilizado aqui que a gente falou. E algumas imagens ficaram muito marcantes na mente de muita gente desde aquela época, né? O próprio Galvão se emocionou muito porque o Massa acabou repetindo um gesto que era comum do Senna, né? De pegar a bandeira e sair com ela pelo carro. Exato, ele fez isso ali logo quando ele cruzou a linha de chegada e foi muito marcante pra todo mundo, né? Não só pro Galvão, mas pra quem tava lá, enfim, pro povo brasileiro. Com certeza. Eu, por exemplo, foi uma das primeiras lembranças que eu tenho da Fórmula 1 é o Massa naquele macacão específico comemorando a vitória em Interlagos. Todo mundo que assistiu aquela corrida ficou um pouquinho marcado, né? Acho que não dá pra apagar da história. A gente até agora falou de muitos momentos marcantes positivamente, mas o esporte nem sempre é sobre isso, né, Rafa? Nem sempre são flores. Na verdade, eu acho que essa é a beleza do esporte, né? Pra mim não é beleza quando eu perco. Mas a vitória só é boa porque você perdeu muitas vezes. Ah, pode ser. É verdade, é verdade. E sabe quem perdeu e houve uma narração muito marcante na época? Palmeiras com a narração do hotel. Desculpa, eu não aguentei, mas era muito importante pra mim que eu fizesse isso, velho. Desculpa. Ok, tá bom, não. A derrota mais marcante que o Galvão narrou foi a derrota do Massa no GP do Brasil de 2008, que ele perdeu o título. Que na verdade foi uma vitória, né? Que na verdade é uma vitória, de fato. Ele acaba ganhando a corrida, mas ele perde o título. Por culpa do mundo, né, e não dele. Essa corrida e, consequentemente, essa narração também do Galvão, elas são muito lembradas porque foi uma corrida que foi decidida na última curva da última volta. O Massa, para ser campeão, ele precisava ser primeiro e o Hamilton precisava chegar em sexto ou pior do que isso. E como vocês bem sabem, o clima em Interlagos é sempre muito complicado, né, Rafa? Aquela corrida choveu, parou de chover várias vezes, né? Foi, eu acho que o que deixou ela mais emocionante, né? A imprevisibilidade. Com certeza. E na última curva da última volta, o Hamilton tava atrás do Timo Glock, que tava em quinto e o Hamilton tava em sexto. Então, naquelas posições, o Massa seria campeão mundial. E foi isso que aconteceu provisoriamente, né? Na hora que ele cruzou a linha, O Massa né? venceu e quando ele venceu a prova, ele era o campeão, mas as coisas mudaram rápido. Muito rápido. Logo depois do Massa cruzar a linha e comemorar, e o pessoal da Ferrari até chegou a comemorar, né? Na época tem aquele vídeo do box do Massa, todo mundo comemorando. Mas logo depois disso, o Hamilton conseguiu fazer a ultrapassagem no Timo Glock ali na última curva do GP de Interlagos e ele acabou chegando em quinto e garantindo o título pra ele. Jogou a água no chope do Felipe Massa e da Ferrari. Eu acho que esse é o momento mais traumatizante do automobilismo brasileiro, assim, com uma certa distância e nada vai superar isso. Tranquilamente, eu já ouvi Em pista, claro. vários relatos de pessoas que meio que pararam de assistir por um tempo porque ficaram meio que traumatizadas aí por esse evento. Pois é, claro que teve o acidente do Senna, mas esportivamente falando, foi esse campeonato do Massa, com certeza. E assim, eu vejo vídeos do Massa falando sobre isso e ele superou muito tranquilamente isso. Mais do que a gente, né? E eu vejo e falo, cara, ele superou mais do que eu. Sim. E foi com ele. É porque eu acho que ele sabe que ele fez o máximo que dava, né? Não podia fazer mais que isso. A Ferrari que não fez o máximo. Exatamente. Mas ela nunca faz. Nunca faz. E curiosamente, ali na última curva da corrida, o Galvão ficou meio que desesperado, né? Vendo que o Glock tava meio que perdendo a aderência ali, não ia conseguir segurar. E ele começa a questionar cadê o Glock? Onde o Glock tava, se ele ia segurar. E o Glock não segurou, o Hamilton passou, cruzou a linha em quinto e foi o campeão mundial pela primeira vez aí. Aí eles vão pra entrada do S. Aí vem Felipe Massa do Brasil! Ele vence e fez a parte dele. O Hamilton é o sexto. Passou o Glock. O Vettel passou. Cadê o Glock? Na última curva. E Hamilton é campeão do mundo. Brasil! Pois é, quando a câmera corta, não se via Timo Glock na quinta colocação. Exatamente. Infelizmente. Foi muito triste. Bom, então é esse o vídeo, as 5 principais narrações do Galvão Bueno na Fórmula 1. E se você gostou, não se esquece de deixar o like aí e comenta. A gente esqueceu de alguma? Qual dessas você lembra? Qual dessas narrações que você gosta mais? A gente quer saber a sua opinião, deixa aí, que vai ser muito legal de ler depois. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações e de, claro, seguir a gente em todas as nossas redes sociais, tá bom? Fique ligado que vai ter mais vídeo e é isso. Valeu, até a próxima e tchau, tchau.